salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sapiência, rogai por nós. Bom, nós estamos indo agora para a quarta aula desse nosso curso, desse nosso itinerário a respeito do livro do Apocalipse. Nas aulas anteriores, nas duas primeiras fiz a introdução geral. Na última aula eu apresentei a introdução própria do Apocalipse, a cena descrita por João do momento da visão ou do contexto em que a visão se passou. E no final da última aula eu falei para vocês, mencionei o fato de que o Senhor ordena serem escritas 7 cartas dirigidas às 7 igrejas da Ásia Menor. A partir de agora, desse capítulo 2 e 3, nós vamos meditar, nós vamos refletir, vamos estudar, analisar cada uma das 7 cartas, cada uma das cartas direcionadas às igrejas da Ásia. A primeira delas é a endereçada a Éfeso. Eu mencionei, volto aqui a mencionar para que isso fique realmente fixo na cabeça de vocês, fique melhor assimilada, que Éfeso era a principal cidade da região da Ásia Menor. Era uma cidade grande, uma cidade com cerca de seus 400 mil habitantes. Para os padrões da época, era considerada uma cidade realmente muito grande. A julgar que Roma era a maior cidade do mundo antigo, que tinha em torno de 1 milhão de habitantes, e as outras cidades maiores eram Éfeso, Alexandria, a capital do Egito, tem também Corinto, na região da Grécia, e também Antioquia, na Síria. Então, essas eram as grandes cidades do mundo antigo. Quando Paulo fundou a igreja de Éfeso e, consequentemente, algumas igrejas no seu entorno, ele fez de Éfeso uma cidade-polo também para a administração, para a condução das igrejas. Então, de certa maneira, nós não podemos falar aqui de diocese, mas poderíamos falar, de certa maneira, de uma igreja que tem um certo controle em relação a outras igrejas que ficam no entorno desta cidade, como acontece hoje em dia com as dioceses. Existe uma cidade, uma igreja central e de modo que outras igrejas são dependentes dessa igreja central. Isso acontecia lá também. Por isso, talvez, que a primeira carta tenha sido dirigida exatamente para a igreja de Éfeso. Vamos seguir a mesma metodologia da aula anterior. Nós vamos lendo versículo por versículo e nós vamos assim tendo a oportunidade de explorar, esmiuçar cada um dos elementos simbólicos. Como vocês poderão perceber, são mais de uma carta por capítulo. Então, provavelmente nós vamos tratar individualmente de cada uma delas. Por exemplo, no capítulo 2, nós iremos analisar 4 cartas. Então, nós vamos analisar 2 nessa aula e as outras 2 na aula seguinte. Essa vai ser a nossa metodologia para que a gente possa realmente analisar de maneira mais detalhada cada um desses elementos. Então, eu vou fazer como fiz na outra aula. Nós vamos fazendo a leitura. Peço, portanto, que você abra a sua Bíblia, que você acompanhe a leitura e, de preferência, se puder fazer anotações ali junto com a sua Bíblia de cada elemento que nós vamos tratar aqui. Capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja de Éfeso. No capítulo anterior, no último versículo do capítulo 1, o João, aliás, diz que na mão direita deste ser de cabelos brancos, que tinha olhos chamejantes e uma espada de 2 gumes sair de sua boca, haviam 7 estrelas na palma da sua mão. E aí no final do versículo ele diz, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas da Ásia. Ou seja, as 7 estrelas
e os 7 anjos, na verdade, são a mesma coisa, certo? A palavra anjo, em grego se diz angelos. Angelos poderia ser traduzido para o português como mensageiros. Significa dizer que cada uma dessas 7 estrelas, ou seja, esses 7 anjos, são dois adjetivos, duas figuras para dizer a mesma coisa. Os 7 mensageiros, poderíamos dizer de outra maneira assim, os 7 mensageiros são as 7 luzes para iluminar o coração pelo testemunho dos fiéis que estão ali em torno, que vivem em torno da fé dessa igreja especificamente. Então, ao anjo da igreja de Éfeso equivaleria a dizer ao pastor da igreja de Éfeso, ou à liderança da igreja de Éfeso, ou ao ancião da igreja de Éfeso. Então, a mesma coisa. Ao anjo da igreja de Éfeso, primeira igreja da Ásia Menor, escreve: assim diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita. Um detalhe interessante, que eu já ia esquecendo, mas que é importante aqui mencionar, é que nas 7 cartas, por ocasião da composição das 7 cartas às 7 igrejas, sempre haverá uma retomada de um adjetivo ou de algum símbolo mencionado no capítulo anterior. Então, no capítulo anterior diz, fala daquele que tem as sete estrelas na palma da mão. Em outras palavras, ele está dizendo assim diz Jesus, porque nós identificamos que esse ser que está com as 7 estrelas na palma da mão, com cabelos brancos, com os olhos flamejantes, com a espada de 12 gumes que sai de sua boca, é o próprio Jesus. Eu volto aqui a insistir no elemento simbólico, porque o cuidado que João teve ao usar essa simbologia foi para que, a obra caindo em mãos pagãs, um leitor pagão não compreendesse a simbologia. Por isso que ele, de certa maneira, ele reveste de mistério os três personagens principais. O que está sentado no trono, que é Deus, o Criador, o candelabro de 7 braços, que é o Espírito Santo, e este ser que tem cabelos brancos, que é Jesus. Então, aqui nós vamos perceber que estão mencionados as 3 pessoas da Santíssima Trindade, só que todas as vezes que o texto fará referência a esses 3 personagens, eles não irão usar os nomes deles. Por exemplo, ao mencionar Deus, Criador, jamais vai dirigir a ele como se fosse Deus. Vai usar a expressão aquele que estava sentado no trono. Sempre que for se referir ao Espírito Santo, vai dizer às 7 chamas que estão nos 7 candelabros. Então, aqui estão presentes esses elementos que têm a função de maquiar, de camuflar, digamos assim, de camuflar esses personagens para que, uma vez esse livro caindo em mãos de não cristãos, esses pagãos não compreendessem, portanto, não identificassem que o portador desse livro era um cristão e assim teria assegurado que essa pessoa não seria levada ao cárcere e, consequentemente, seria assassinada. Então, o texto tem todo esse caráter simbólico, que é muito forte, que é muito evidente, inclusive qualquer pessoa lendo o livro do Apocalipse vai perceber exatamente esses elementos. Então, volto a insistir, cada vez daqui em diante que nós fazermos referência a qualquer uma dessas 3 pessoas da Santíssima Trindade, vamos usar algum dos elementos que foram apresentados no capítulo 1. Algumas características do capítulo 1. Por isso que o primeiro capítulo foi extremamente importante para a gente compreender tudo que vem a seguir no texto. Então, assim, ao anjo da igreja de Éfeso escreve: assim diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, ou seja, assim diz Jesus, o que anda em meio aos 7 candelabros de ouro. Nós vimos que os 7 candelabros, no último versículo do capítulo precedente, representam as 7 igrejas. Os 7 candelabros representam as 7 igrejas. Ou seja, este ser, aquele que tem as 7 estrelas, ele caminha dentro da igreja. Ou seja, ele está no meio da igreja. Inclusive, na nossa liturgia, o padre, em 3 momentos, o padre na missa diz: o Senhor esteja convosco. E a Assembleia responde: Ele está no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ou seja, é baseado exatamente, essa aclamação, ela é baseada exatamente, precisamente, no fato de que nós cremos que, embora Ele esteja diante de Deus, junto do seu Pai, à direita do seu Pai,
mas ele permanece caminhando entre as igrejas. Ele perambula entre os 7 candelabros, isto é, entre as sete igrejas da Ásia Menor. Você pode até colocar assim no seu caderno, objetivamente, os 7 candelabros, 2 pontos, 7 igrejas, né? As 7 estrelas, 2 pontos, os pastores ou os anciãos das 7 igrejas, porque assim vocês conseguirão pelo menos ter aí uma base para que quando forem fazer a leitura, vocês possam ir com base nos apontamentos de vocês possam conseguir fazer a leitura de maneira mais tranquila do texto. O que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Aí vem a carta em si, que deve ser escrita e enviada ao anjo, ou seja, ao pastor da igreja de Éfeso. Conheço tua conduta. Isso aqui já é a mensagem, certo? Isso aqui já é a mensagem que é veiculada através do texto do pergaminho que deve ser dirigida ao ancião de Éfeso. Conheço tua conduta, tua fadiga e tua perseverança. Sei que não podes suportar os malvados. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os descobristes mentirosos. És perseverante, pois sofrestes por causa do meu nome, mas não esmorecestes. Pronto, vamos parar aqui. Vejam que o início da carta endereçada ao anjo da igreja de Éfeso, que é o mesmo que a estrela de Éfeso, que é o mesmo do ancião de Éfeso. Veja que o início da carta ele é elogioso. O Senhor, que é o autor da carta, é Jesus, ele começa a fazer um elenco das qualidades, dos atributos do anjo. Ou seja, você percebe claramente que o Senhor reconhece os fatos grandiosos e heróicos praticados por essa figura, por essa liderança. Conheço tua conduta, tua fadiga, a perseverança, sei que não suportas os malvados, pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os descobristes mentirosos. Veja que aqui no início da carta, todas as palavras são de cunhos elogiosos, mas em seguida vem uma censura. No versículo 3, no versículo 4, vem a censura. Devo reprovar-te, contudo, ou seja, porém, apesar de todos esses atributos, de todas essas qualidades de fé, todas essas qualidades desempenhadas do seu desempenho dentro da comunidade, porém, tem um fato que deve ser reprovado, que deve ser repreendido. Devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado o teu primeiro amor. Olha que frase espetacular. Veja que aqui o ancião de Éfeso é uma pessoa que se afadiga pelo evangelho, que se afadiga pela causa da boa nova do reino, porém não é agradável de todo, não é plenamente agradável aos olhos do Senhor, porque aparentemente tudo é feito como tarefa, não é feito mais por amor. Aqui nós podemos fazer uma observação, que isso se aplica a nós, por isso que eu dizia no início na aula passada, que as 7 igrejas representam a igreja universal, toda a igreja católica toda, ela é dirigida para nós também. Porque, às vezes, nós caímos nessa coisa do ativismo, mesmo que nós façamos tudo impecavelmente, mesmo que nós façamos tudo de maneira perfeita, tudo sempre com muito decoro, com muita justeza, mas nós não podemos perder de vista o amor primeiro, que é o amor que deu início à conversão. A reprovação que Jesus faz ao ancião de Éfeso, não é de cunho moral, não é de cunho ético, não é de cunho doutrinal, mas é o fato de que há um esfriamento do amor, e isso é perigoso. Jesus, o Senhor que envia essa carta, convoca ou anuncia para o anjo de Éfeso. E a pergunta que se pode ser feita agora, por que a carta não é dirigida à igreja como um todo, mas ao anjo, ao líder da igreja? Porque, consequentemente, se a carta surte um efeito na cabeça, no coração e na vida do ancião, do ministro da igreja de Éfeso, consequentemente, esse efeito será reverberado em toda a comunidade, por toda a comunidade. Então, por isso que a carta é dirigida ao ancião de Éfeso.
O amor verdadeiro, o amor primeiro, o retorno ao amor primeiro começa exatamente a partir da experiência do ministro, a partir da experiência do ancião que governa, que conduz a igreja de Éfeso. Recorda-te, pois, de onde caíste, converte-te e retorna à conduta de outrora. Vale ressaltar que nós estamos aqui num período de grande perseguição e que a perda deste amor primeiro poderia acarretar, caso o ancião, o anjo da igreja de Éfeso, venha a ser capturado, a ser preso, a falta do amor primeiro poderia desencadear também uma apostasia. Porque diante da morte, diante da possibilidade de morte, de prisão, é provável que a pessoa, como aconteceu em vários casos, pessoas que praticavam apostasia por ter perdido o amor primeiro. Jesus dizia, não há prova de amor maior do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Jesus diz, eu dou a minha vida por vós, portanto vós sois meus amigos. Eu faço isso porque sou vosso amigo. Jesus, aqui ao censurar o ancião da igreja de Éfeso, que perdeu o amor primeiro, ele, de certa maneira, indiretamente está dizendo, se você não retornar ao amor primeiro, você poderá desagradar, digamos, não desempenhará de maneira eficaz quando as coisas se tornarem mais difíceis. A situação difícil exige um coração aquecido, um coração ardoroso. E aí, depois que ele sugere que deve retomar as obras de antigamente, lembra-te de onde caíste e retorna ao teu primeiro amor. Ou seja, lembra-te do momento exato em que você abandonou o fervor inicial e vai para lá e retoma a partir de lá. Porque a partir daquele momento que perdeu o amor primeiro, tudo que foi feito, embora sejam coisas louváveis, sejam coisas dignas de serem elogiadas, conforme nós podemos perceber, mas não foram feitos com amor, não foram feitos por amor. E a igreja precisa ser aquecida por uma fonte renovável de amor, uma fonte constante de amor renovável. E aí depois vem uma reprovação. Do contrário, virei a ti e caso não te convertas, removerei o teu candelabro de sua posição. Ou seja, se caso não voltares ao teu primeiro amor, eu tirarei a condução da igreja de ti. Ou seja, removerei você da condução da igreja. Aqui é um caso sério e isso pode significar para nós um elemento muito, muito forte, porque às vezes nós que temos caímos no ativismo nas paróquias, vocês que são leigos que atuam nas paróquias, às vezes conhecem muitas outras pessoas que fazem por obrigação. Quantas vezes as pessoas vão para a missa para cumprir um preceito? Não porque têm um amor, não porque são atingidos, fulminados com o amor de Deus, de maneira a fazer com que a pessoa não consiga jamais, não suporte passar um domingo sem missa, não por causa de um preceito simplesmente, mas porque não consegue viver sem se encontrar com o grande amor da vida. Então é importante, é fundamental que a igreja volte a esse primeiro amor. Versículo 16, tens de bom, depois da censura, ainda vem mais um elemento de bom. Tens de bom, contudo, o detestares a conduta dos nicolaítas. Eu disse na primeira aula que uma das heresias que já era bastante comum naquela época era a doutrina dos nicolaítas. Alguns estudiosos identificam esses nicolaítas como sendo um movimento fundado por um dos sete diáconos da igreja de Jerusalém. Lá em Jerusalém, se vocês podem observar isso no livro dos Atos dos Apóstolos, um pouco antes do martírio de Estevão, que acho que no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, onde fala da instituição dos diáconos. E quando Lucas, lá em Atos dos Apóstolos, menciona os nomes dos 7 diáconos, lá ele menciona o nome de Nicolau, ou seja, Nicolau era um dos 7 diáconos. Segundo a interpretação de alguns estudiosos, sendo ele cristão, provavelmente fazia parte do número dos 70 discípulos, ao longo de sua vida, de sua caminhada, teria se desencaminhado doutrinariamente. E acabou criando uma teoria, uma teologia, digamos, heterodoxa que se desencaminha, que se desalinham com a tradição apostólica. De maneira que no final do primeiro século havia uma seita cristã, digamos assim, uma heresia, que tinha Jesus como sendo um Messias,
mas que não era fiel à doutrina dos apóstolos. Por isso que aqui, na censura que é feita à igreja de Éfeso, aí vem um elogio que diz assim: tens de bom, contudo, que o detestares a conduta dos nicolaítas, ou seja, dos discípulos de Nicolau, que se afastaram da doutrina dos apóstolos. Os nicolaítas que também eu detesto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às 7 igrejas. Mais uma vez, aqui uma frase estereotipada que vai aparecer várias vezes, né? Ouça o que diz o Espírito às 7 igrejas. E depois vem uma promessa: ao vencedor conceder-lhe-ei o comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao vencedor conceder-lhe-ei de comer a árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aqui vale lembrar que no livro do Gênesis, quando se descreve o jardim do Éden, lá se menciona 2 árvores que estão no meio do jardim: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore proibida era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois que a humanidade pecou, aí o Senhor proibiu de comer da árvore da vida, da imortalidade, porque agora havia maldade no coração humano. Imagine só se nós fôssemos imortais, e imagine uma pessoa, um tirano como Hitler, como os grandes tiranos da história da humanidade, imortais. Ou seja, a morte, graças ao pecado, ela se tornou também um ato de amor e misericórdia da parte de Deus, porque assim nós podemos assegurar que pelo menos põe-se um limite aos seres humanos nesta vida. Mas quando diz assim: dar-lhe-ei comer a árvore que está no paraíso de Deus, significa dizer dar-lhe-ei o fruto da imortalidade, a promessa da vida eterna no reino de Cristo. E assim nós concluímos a mensagem da primeira igreja da Ásia Menor. A segunda carta, que é bem menor, né, dá para a gente fazer o comentário dela agora nesse restante desta aula, né? A carta dirigida a Esmirna, ao anjo da igreja em Esmirna, ou seja, ao ancião da igreja de Esmirna. Um detalhe que eu gostaria de dar aqui para vocês, que das 7 igrejas, o único ancião que nós conhecemos o nome é a igreja de Esmirna, que é o venerável Policarpo, conhecido como Policarpo de Esmirna. Ou seja, na época do Apocalipse, quem governava ou quem era o pastor da igreja de Esmirna era nada mais nada menos do que o grande santo São Nicolau, que conviveu também com João, filho de Zebedeu. Tanto que aqui na carta vai ficar muito evidente o elogio, porque não haverá censura. A carta não será uma carta de censura, por isso que é uma carta breve. Então vamos lá. Ao anjo da igreja de Esmirna, ou seja, ao líder, ao ancião, à estrela da igreja de Esmirna, em outras palavras, a Policarpo, bispo de Esmirna, assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Mais uma vez eu retorno àquilo que eu disse. Sempre aparecerá o autor da mensagem fazendo alusão aos títulos que foram mencionados no capítulo 1, o Alfa e o Ômega. Na carta a Éfeso, assim diz aquele que segura as 7 estrelas, que também é um título cristológico que está contido no 1º capítulo. Conheço tua tribulação. Lá em Éfeso diz: conheço tua conduta. Aqui, conheço tua tribulação, tua indigência, ou seja, tua pobreza. És rico, porém. Apesar das adversidades, o Senhor diz: és rico, porém. As blasfêmias de alguns dos que se afirmam judeus, mas não são, pelo contrário, são uma sinagoga de Satanás. Não tenhas medo do que irás sofrer. Por quê? Aqui está falando dos judeus, porque na época em que Policarpo viveu em Esmirna, inclusive ele foi preso e depois ele foi martirizado, a igreja de Esmirna viveu um forte ataque por parte dos judeus que acusavam, que denunciavam diante das autoridades romanas a presença dos cristãos na igreja de Esmirna. Então, aqui a mensagem é uma mensagem de exaltação, de elogio ao líder da igreja de Esmirna, né? Menciona aqui o fato de se tratar de uma igreja que está vivendo uma grande tribulação, vivendo uma grande
um grande momento de conflito, de perseguição. De fato, depois Policarpo será conduzido para o cárcere e morrerá queimado, né? Segundo a história, nós soubemos depois que Policarpo foi queimado vivo, né? Então, só para vocês terem ideia da situação grave que a igreja de Esmirna vivia. Não tenhas medo do que irás sofrer. De fato, volto a insistir, Policarpo acabou morrendo queimado vivo. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão para ser dispostos à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Aqui o numeral, volto a insistir, não significa número matemático, mas um adjetivo. De 10 dias significa um número por um período breve. E vocês irão passar por uma tribulação breve. Se tivesse usado o numeral 7, ao contrário de 10, seria uma tribulação longa. No caso 10, aí alguém poderia perguntar, mas padre, mas 10 não é maior do que 7? Na nossa concepção matemática, sim. Porém, os numerais na cultura antiga não têm valor matemático, portanto, não é quantidade, mas qualidade. O numeral 7, na cultura antiga, volto a insistir, tem um sentido de plenitude. Sendo o numeral significando plenitude, portanto, nesse contexto, ele é maior do que o numeral 10. Então, isso não tem para onde a gente correr. Isso é a concepção antiga a respeito do numeral. No caso aqui, quando diz assim, sofrereis uma perseguição, uma tribulação de 10 dias, ou seja, uma breve tribulação, dando a entender que deve ter paciência para suportar e atravessar essa tribulação. Mostrar-te-ei até a morte, mostra-te fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às 7 igrejas. O vencedor, de modo algum, será lesado pela segunda morte. Alguns elementos aqui importantes nesse final merecem um pouco da nossa atenção. Primeira coisa nós podemos perceber é que o texto retoma algumas expressões típicas de Jesus nos evangelhos, quando diz assim, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça, né? Aqui retoma também esta expressão estereotipada, né? Quem tem ouvidos, ouça. Depois, outro elemento, aqui fala da coroa da vida. É outro símbolo interessante. Por quê? Porque no reino de Deus, nós não seremos súditos simplesmente. Isso nós vamos perceber de maneira mais clara no capítulo 4 e 5 do livro de Apocalipse. Nós todos, e eu dizia isso na aula passada, fomos constituídos reis e sacerdotes, um reino sacerdotal. Portanto, pela unção do nosso batismo, no reino de Cristo, o reino será um reino, digamos, compartilhado. Nós sentaremos em tronos. Por isso que aqui fala-se da coroa, a coroa da vida, a coroa da imortalidade, porque nós reinaremos com Cristo em sua glória. Aí, logo em seguida, diz assim, o vencedor, de modo algum, será lesado pela segunda morte. Aqui é um pouco enigmático, essa questão da segunda morte. Mas muitos intérpretes, eles falam, essa segunda morte seria, digamos, a segunda vinda de Cristo. A primeira morte seria aquela morte onde se dá a separação do corpo e da alma, quando, por exemplo, biologicamente eu morro, o meu corpo se separa da minha alma, o meu corpo vai para a decomposição, o cadáver vai para ser decomposto, e eu comparecerei perante Deus. Mas essa é a primeira morte. A segunda morte, embora lá não acontecerá uma morte efetivamente, mas representaria o segundo julgamento, nós chamamos de julgamento final universal. Quando Cristo aparecer, nós ressuscitaremos novamente no nosso corpo. Ou seja, aquele que colocar em prática ao vencedor, de modo algum, será lesado pelo juízo final. Porque ele já foi julgado digno de participar da glória já no juízo particular. Então, é importante que se faça bem essa distinção dessas duas mortes. A primeira morte seria a morte biológica, essa morte biológica quando nossa alma se separa do corpo, e a segunda morte é quando, na verdade,
que até contraditório, parece contraditório, mas é assim que a maioria dos exegetas interpretam, corresponderia ao segundo encontro com Cristo, que agora não seria meramente em espírito, mas seria um encontro agora com a carne glorificada, quando nossos corpos ressuscitarão dos mortos e nós compareceremos com o nosso ser completo, nosso ser corpóreo dotado de alma imortal. Nós compareceremos diante do Senhor na carne. Por isso que no credo nós dizemos, creio na ressurreição na carne, dando a entender que haverá um segundo julgamento, mas aqueles que foram julgados de forma favorável no primeiro, serão também julgados de forma favorável no segundo julgamento. Não haverá motivo para o desespero e para o temor e para o receio, né? Não precisa ter medo. Então, aqui está a mensagem endereçada à igreja de Esmirna, conforme eu falei, mencionei, é uma carta breve, até porque não há censura, não existe nenhuma frase de censura, vocês vão perceber pelo desenvolvimento que essa será só apenas essa e a da Filadélfia. A carta dirigida à igreja da Filadélfia também será uma carta belíssima, linda carta, que não haverá censura também. Mas em todas as demais cartas haverá sempre o elemento favorável e logo em seguida o Senhor faz uma repreensão, apresenta uma reprovação. Essas reprovações elas não têm uma finalidade de humilhar, mas é um esforço, tem como objetivo, tem a intenção de apresentar o erro para que a igreja possa, ao emendar-se, ao converter-se, não perder a coroa da glória. Então, esse é o verdadeiro motivo, o verdadeiro sentido das repreensões que são feitas. Na próxima aula, nós iremos continuar, nós iremos apresentar 3 cartas, né? Seria a carta a Pérgamo, Tiatira, aliás, 2 cartas, né? Pérgamo e Tiatira, de modo que assim nós possamos ir mergulhando na atmosfera da mensagem de Deus às 7 igrejas da Ásia. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,